Passou 3 minutos, já dá para a gente começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, já tem bastante gente aqui dentro do call também. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Sequete. Eu sou sócio aqui da BlackBridge Financial. A BlackBridge é um escritório tipo boutique de investimentos, tá? Nós atendemos principalmente clientes de alta renda, segmento private e corporativo. Junto aqui na live eu tenho o Marc Gauthier, que é nosso sócio aqui, o meu sócio no escritório. E a gente vai falar com 3 empresários aqui de muito sucesso, que eu acho que pelo fato de gerirem empresas no Brasil, já passaram, superaram muitas crises, né? A gente vinha falando aqui uns 5 minutos antes, e eles vão compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Antes de mais nada, eu só queria agradecer o Fernando Ormen, que é sócio, nosso sócio também do escritório, que foi o grande idealizador desse evento aqui, desse call. Bom, a gente tem junto aqui com a gente o César Federman. O César é sócio-diretor comercial da Sempar Terras de São José. É uma das primeiras empresas a lançar condomínios de alto padrão aqui no Brasil, além de outros empreendimentos como shoppings e hotéis. César, depois você me corrige se eu estiver errado em alguma coisa, tá? Comandante também, hein? Oi? Bom, comandante, né? Comandante. O Davi Bobroff, que desde que assumiu a operação aí da Tip Top, mudou a imagem, a posição da empresa. Hoje é líder de confecção têxtil infantil, tem lojas próprias e franquias, né? Foi considerado, fiquei sabendo, no ano passado, ganhou o prêmio dos maiores franqueadores do Brasil. E o Henry Visconde, que trabalhou, após sair uma operação de muito sucesso na indústria farmacêutica, tinha a biosintética, né? Uma operação da Eurobike no conceito de multimarca high-end, né, para carros. E hoje é um dos líderes do segmento. Senhores, bem-vindos ao debate. A ideia é falar aqui sobre gestão de crise, como enfrentar o momento que a gente está vivendo. E aí, só para dar um contexto, hoje, né, a gente estava olhando uma olhada na estatística da France Press, 1/3 da população mundial está em quarentena. É uma grande quebra de paradigma. Às vezes, movimentos que durariam semanas, meses, aconteceram em questões de dias. E eu acredito que muitas empresas ficarão aí pelo caminho, as que sobreviverão, provavelmente sairão ainda mais fortes. Eu imagino que na reunião do budget de vocês aí no ano passado, né, que vocês estavam com o time comercial de vocês, nenhum de vocês deve ter colocado na mesa a grande crise que teremos em 2020, né? E aí, já dando essa introdução, eu queria saber de vocês quais foram as ações iniciais que vocês tiveram no comecinho da crise e como que vocês conseguiram adaptar o modelo de negócio da empresa de vocês. A gente pode começar aqui com o César? Pode começar, César? Ótimo. Primeiro, eu quero agradecer a todos a participação, ao convite e aos participantes da nossa conversa aqui. E fazer na parte do contexto, eu quero lhe dizer que, por mais diversificados que o nosso grupo tenha tentado se transformar, a crise foi muito ampla, não é? Não acredito que raros segmentos deixaram de ser impactados, ou até talvez eu não me venha à mente alguém que tenha saído sem nenhuma grande influência nos seus negócios. Para esse contexto, eu quero dizer em que ramos nós atuamos para lhes dar uma ideia. Nós somos uma empresa de 57 anos, a Sempar, construtora de infraestrutura e predominantemente estradas, que trabalhamos predominantemente no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Como diversificação, fizemos o loteamento fechado do Brasil, Terra de São José, na cidade de Itu, e que influenciou significativamente o mercado numa das crises, ou seja, de certa forma, nos transformamos em uma empresa reconhecida em capacidade de inovação. E mais recentemente, nós passamos a ser desenvolvedores imobiliários para vários tipos de produtos imobiliários, desde hotéis, shopping centers, hospitais e outros equipamentos com cunho imobiliário.
Então, falando para você, basicamente, das nossas reações, primeiro, tudo foi muito surpreendentemente rápido, não é? A primeira coisa que se faz quando acontece isso, na nossa ideia, é parar o trem. Vamos lá, o que está acontecendo? Dentro disso, acompanhamos firmemente com toda agilidade o ambiente de mercado, sabíamos disso. Felizmente, nós não tínhamos, como não temos até grandes alavancagens, o que nos dá um período mais tranquilo para analisarmos com mais calma a questão de reação. A contenção de custos foi uma reação imediata, a procura de manutenção de empregos, porque acreditamos, sim, que retomará em breve, espero num prazo mais curto, mas quero eu estar aqui comentando com todos os amigos aqui, que a história do Covid-19 seria uma coisa do passado. Imaginava que no início iria ser mais rápido, inclusive o lockout já está se prolongando, a flexibilização está começando. Temos vivido ao longo das diferentes frentes de trabalho que temos uma vida parcialmente normal nas obras públicas, na construção civil. A coisa está acontecendo de uma maneira razoavelmente normal, com abastecimento também normal, com as devidas ressalvas, principalmente na parte de cuidados com os nossos funcionários com relação à contaminação, em especial a esse cuidado, que é a grande atitude imediata nossa. Algumas obras foram paralisadas, algumas férias coletivas tivemos que dar, até aguardando um ambiente mais definido do mercado. E na parte de comércio, as coisas estão fechadas com previsão de retorno ao final do mês. Então, estamos nos reposicionando com relação à retomada, a qual acreditamos que venha a ser de uma maneira lenta, mas que ela virá dentro de 3 a 6 meses, dentro da nossa perspectiva. E, Davi, você poderia falar um pouco da experiência de vocês? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Também, pondo em contexto, a Tiptop está no ramo de varejo, a gente faz roupas para crianças e bebês. Hoje em dia, a gente tem 120 lojas entre franquias principalmente próprias, além de 3.000 clientes multimarcas. Praticamente, eu acordei um dia e percebi que eu não ia ter mais nenhum pedido e todos os meus recebimentos seriam prorrogados. Realmente é uma sensação muito dura, muito difícil. Primeira coisa, cabeça no lugar, que é diferente de tranquilidade. Eu acho que a gente agiu com a cabeça no lugar, mas nada de tranquilidade, tomamos ações muito rápidas, e eu acho que realmente quem não tomou essas ações rápidas vai ser difícil chegar no final desse mês. Primeira coisa foi em relação às pessoas. Explicar para as pessoas da empresa o que está acontecendo e olho no olho. Então, eu chamei pessoalmente desde a diretoria até as costureiras e pessoalmente fui conversando com cada um deles, óbvio, em grupo, explicando quais iam ser as ações da empresa e que a prioridade seria não demitir ninguém por causa da crise, que eu também concordo que vai ter uma retomada e eu acho que não faz sentido sair nessa demissão. Fizemos um acordo com todo mundo, liguei pessoalmente para todos os nossos franqueados, hoje em dia temos em torno de 70 franqueados, um a um. Obviamente eu não tinha uma solução para eles, mas eu queria passar a mensagem que a Tiptop está junto com eles. Vocês não estão sozinhos, que a gente vai estar aqui junto com vocês. Para o que der e vier, infelizmente não sabemos quanto tempo vai durar, que é o mais complicado dessa crise, é que ela pode durar 1 mês, 2, 3, 6, e todo mundo está chutando, pondo gráficos, matemáticos, etc. e tal. O próximo passo nosso, proteção do caixa.
Nessas horas, de novo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar a crise, o caixa virou prioridade da empresa. Conversamos, obviamente, com todos os nossos fornecedores, todos foram parceiros, pedimos prorrogação, todo mundo ajudando, conversamos com shopping centers, ajudamos franqueados a conversarem com shopping centers, estudamos toda a parte de imposto, o que podia ser postergado. O caixa, na nossa concepção, tem que ser mantido nesse momento para pagar salários e para ajudar os nossos franqueados. Essa tem que ser a principal objetivo da empresa. E por um bom tempo. Então, estamos preservando o caixa de hoje. E depois disso que a gente conseguiu ver que a gente tinha um tempo e pôr a questão em ordem, e ter um pouco de tempo, principalmente para pagar a folha, e contando com faturamento zero e recebimento zero, que é o que a gente está contando, apesar de não ser, estamos recebendo um pouco mais. O faturamento, obviamente, é zero, porque todo o varejo tá fechado. A gente começou a procurar maneiras de se reinventar na crise. Não sei se agora é a hora já de entrar nisso, mas eu posso... Eu não sei, Daniel, quer que eu já entre na parte que eu não quero me estender? Sim, vamos... Ô, Mark, o seu som está desligado, tá? Acho que você desligou. O Henry, você quer compartilhar com a gente um pouco do que aconteceu com vocês aí na Eurobike? Claro, perfeito. Boa tarde a todos, um prazer a todos estar com todo mundo aí, com o César, com o David, com vocês, o público que está assistindo. Bem, a gente vinha provavelmente no nosso melhor ano, nos últimos 5 anos de desempenho do grupo. Tivemos uma crise forte em 2014 e 2015, foi como a questão da recessão, o mercado de luxo teve uma queda de 30%, meio abrupta também, e ali já foi difícil, mas a gente conseguiu passar bem. Eu imaginava que aquele seria, até então, no setor que eu estou desde 2002, 18 anos praticamente, 19, de setor de varejo de veículos, seria o pior que eu tive até o momento. Em 5 anos eu consegui achar um muito pior do que eu tive em 2015, porque não houve nenhum tipo de previsibilidade, né? E a gente estava acabando, a gente trabalha muito com planejamento de orçamento, e todo trimestre a gente faz uma revisão do orçamento. E eu tive a reunião de trimestre com os diretores e a gente estava muito otimista no dia 10 de março. A gente já ouvia falar sobre o coronavírus, né? Não era mais... E preocupado com a moeda, que já estava com o processo de valorização. Meus produtos são 100% importados, mesmo que alguns sejam fabricados no Brasil, ele tem um componente importado. Então, a gente já estava meio preocupado com um possível aumento de preços nos veículos. Mas essa é uma coisa que a gente teria que absorver de alguma forma. Veio uma crise, assim... totalmente inesperada, né, de fechamento de comércio, né, talvez como no caso da TikTok, né, que a gente tem operação de varejo, de um produto que não é um bem de primeira necessidade, é um bem que tem um componente emocional de aquisição enorme, né, as pessoas têm que estar felizes, satisfeitas, gostar, e a aquisição de veículo de luxo é uma satisfação muito interna para quem gosta, né, de veículos, de performance, de tecnologia. Então, no momento que todo mundo, da noite para o dia, o mundo vira um pânico geral em relação a uma questão de saúde, a primeira coisa a fazer, nós temos um navio, nosso navio não para tão rápido no porto, não é um navio pequeno, né? Ele vai freando devagarzinho. E assim, o que temos que fazer de imediato? Foi o que o Davi falou, vamos olhar o caixa. A empresa é uma empresa que tem uma certa alavancagem, porque é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Eu falei, poxa vida, vamos atacar aqui o que é fundamental. Primeiro, gente, a gente não quer perder, ponto. A gente não sabe o tamanho que vai ficar a operação, se vai reduzir, não. Então, nós vamos tentar fazer uma redução imediata de carga horária, já que algumas unidades estão fechadas, o que é um absurdo, não poder fazer uma manutenção no veículo. E, imediatamente, fizemos uma redução na jornada, com todo mundo, do diretor ao funcionário, e mantivemos, por uma questão humanitária, um piso de salário que a gente não mexeu na redução, né? A gente acha... O salário médio de uma concessionária é um salário alto em relação a alguns mercados, né? Mas quem tivesse uma remuneração de R$ 1.800, a gente não fez redução. A gente quis preservar esse pessoal que vai teoricamente sofrer mais nesse processo. O resto topou, foi muito bacana a nossa transparência e a receptividade do pessoal, né? Eu fiz como fiz vocês, eu fui falar com as pessoas, fiz videoconferência, fui em Goiânia ontem falar com os funcionários, que Goiânia está fechado 100%, que é um absurdo, né? Mas a gente não está, a gente tem que respeitar. E botei todo mundo, essa foi o primeiro dia. Segundo, concessionária tem um custo, o grande custo de uma concessionária são os custos fixos, por incrível que pareça. Então, é o custo de aluguel, que são caríssimos, geralmente são pontos nobres,
E folha de pagamento. São funcionários treinados, técnicos treinados, e imediatamente uma renegociação com o dono dos imóveis. Né? E tivemos um bom êxito, estamos felizes, uma média de uma queda de 30% na redução de aluguel para os próximos 3 meses. Despesas que podem ser postergadas de investimento, todas foram suspensas, de marketing. Né? Montadoras, sentamos com todas elas, os fabricantes, que foram uns mais, outros menos parceiros em relação... A gente carrega um custo de inventário muito alto, né? Os carros são caros, mas houve prorrogação de prazos de pagamento do estoque, houve algumas concessões em alongar, mesmo com custo financeiro, então a gente está protegendo o estoque, né? E as reposições têm que ser diferentes. Né? A grande questão nossa é que a gente precisa fazer caixa, e grande, e nosso negócio tem muito carro seminovo na troca. Praticamente de cada 10 carros que você vende zero, 5 entram na troca. Então, a gente está um inventário razoável. Né? E o que significa isso? A gente não sabe o comportamento do preço do usado. A tendência dele é cair. E o mercado não está comprador. Então, assim, o exercício agora é vender carro usado o máximo possível para poder minimizar o impacto lá na frente. E os canais de comunicação foram todos para a web. A gente já era forte na questão de canal web, para contato com o cliente, a gente já migrou tudo para canal web. Mas estamos trabalhando internamente e um pouco home office, para poder preservar a questão de saúde de todo mundo. Então, assim, foi muito rápido, a gente teve que ser rápido. Eu diria que, eu acho que eu nasci no meio de empresas que gostam de suportar essas crises, mesmo na época da farmacêutica, mas essa realmente foi ímpar. Sinceramente, você olhar numa rua e não ver ninguém, é aquela coisa que você via nos filmes, né? Não podia imaginar que você ia acontecer nesta fase da vida da humanidade, tamanha... repercussão num processo que ninguém tem controle, né? É isso. Sem precedente. Sem precedente. Eu acho que uma coisa legal até dessa mesa é que a gente tem visto outras mesas redondas, mas com CEOs de multinacionais gigantescas, e não é a realidade brasileira, né? E aqui estamos falando de uma realidade de empresários que tem a ver com o Brasil. E aí eu queria ouvir de cada um, pode começar com o Davi, para pequena e média empresa, né? Que dicas vocês dão? Primeiro, referente aos tributos, né? Muita gente fala, não vou pagar tributo, vou entrar com ação. Depois, com a questão dos financiamentos perante os bancos, né? Isso é importante. Fornecedores, né? Como vocês lidaram com fornecedores. E eu vi um pouquinho mais das ações que foram tomadas no âmbito dos funcionários. Não estou falando de dispensar, mas olha, vai no home office, começa a ficar mais lá, vem uma vez por semana ou não vem. Eu queria ouvir um pouco dessas dicas de vocês, porque grande parte aqui do nosso telespectador, aqui do público, aliás, está lotado, está abarrotado, quer ouvir essas dicas para poder tomar essas ações. Eu acho que, como vocês falaram, uma crise sem precedentes, e vocês, como empresários experientes, passaram por crises grandes passadas, têm muita da experiência para retransmitir para o pessoal aqui. Davi, pode começar com você. Bom, relativo a impostos, grande maioria dos impostos federais foram prorrogados, os estaduais, até o momento, acho que a grande maioria dos estados, se é que não todos, não foram. É um pouco difícil dar uma opinião sobre alguma empresa se deve ou não pagar os impostos, porque eu acho que vai depender do caixa de cada empresa. Eu acho que essa parte é um pouco complicada a dar conselhos. A única coisa é que tem muitos impostos que já foram prorrogados. Sobre fornecedores, sem dúvida nenhuma, tem que negociar com todos os fornecedores. Da mesma forma que estão negociando com a gente está negociando com os nossos e os nossos estão negociando com os deles. Não tem a menor dúvida. Não dá para entender alguém que não esteja percebendo o que está acontecendo. Como o Henrique falou, tem gente que está sendo mais e menos parceiro. Agora, alguém não querer ajudar, principalmente empresas que estão fechadas, paradas, que estão num ramo que são quase todas mesmo, me parece muito complicado. Tem que ligar, obviamente, fazer uma curva ABC. Eu, pessoalmente, peguei os maiores fornecedores, eu liguei pessoalmente, e eu liguei no dia 1.
Lá no dia 20, quando fechou o varejo, eu lembro ligando até para um fornecedor que é amigo meu, ele falou, tá bom, mas ninguém está me pedindo ainda. Deu 2, 3 dias depois, ele falou, nossa, todo mundo está pedindo prorrogação. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não pode deixar para depois. Porque vai chegar uma hora que você vai ficar no final da fila e não vão mais nem querer te atender, porque é tanta gente ligando que vira uma coisa um pouco complicada. Sobre os funcionários, é mais ou menos também o que falaram. Eu também no dia 1, lá no dia 20, foi quando a coisa pegou de verdade. Sentei com todos eles, a gente fez um acordo, eu preservei os salários menores e os salários que seriam os salários das costureiras, mesmo assim eu conversei com elas, mas os outros cargos, todos a gente fez um acordo muito bom, todo mundo home office, trabalhando uma jornada reduzida, teoricamente até, porque é difícil de controlar se é mais ou menos, mas com uma jornada reduzida e salários reduzidos. Eu vou te dizer... Férias não. Férias, no começo, eu dei para o pessoal da costura. Só que aí eu tive que chamar todo mundo de volta. Mas isso a gente fala um pouquinho para frente. Claro, sim. Mas, a priori, eu não dei férias. Foi ou jornada reduzida, ou a gente acabou trabalhando na costura. E eu vou te dizer, é impressionante que, de novo, essa realmente, obviamente, é uma crise diferente de todas as outras, né? Eu estava comentando antes, é como se fosse a Terceira Guerra Mundial, só não tem armas, né? A gente tem um vírus, que está todo mundo. A receptividade das pessoas de ouvirem que a gente vai diminuir a jornada, mas não está querendo mandar ninguém embora, tinha gente chorando de agradecimento, falando, nossa, eu achei que estava chamando todo mundo para falar, vamos cortar 30%, 40%, que no nosso caso eu não acho que é o caminho. Eu acho que agora começar a mandar todo mundo embora vai criar uma crise maior ainda. Eu acho que todo mundo vai ter que ganhar menos, segurar menos, e vai valer para as empresas, vai valer para todo mundo, mas eu não acho que a demissão dos funcionários é realmente o caminho, e não é o caminho que a Ciclop está tomando. Até agora, a gente preservou todo mundo e, de novo, mantendo os salários do pessoal lá de baixo, porque é muito difícil esse pessoal você querer diminuir. Última coisa que a gente fez, complementando... O acordo com funcionários foi uma coisa via sindicato, um acordo coletivo? Não. Foi um acordo individual. Essa história, não sei dos outros, do acordo do sindicato, eu não conheço ninguém ainda que conseguiu isso. Então, a gente Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Com cada um deles, e a gente está tentando homologar no sindicato. Mas está naquela história, né? Empurra com a barriga. E só complementando, no dia... Quando saiu essa última medida do governo, que o governo vai ajudar, a gente, os funcionários de loja, que na verdade no nosso caso são 7 próprias e o resto é franquia, a gente suspendeu o contrato por um mês, mas eles acabam recebendo praticamente igual porque tem aquela ajuda do governo. Então a gente fez uma suspensão onde a gente paga uma parte, mas eles acabam ficando muito próximo do que eles ganhavam. Obviamente acima do salário mínimo, não estamos nem falando nesse ponto. Então essas mais ou menos as atitudes que a gente tomou, e tomou muito, muito rápido. Legal. Quer falar? Quero aproveitar. A questão dos impostos, a gente postergou o que a lei permitiu, né? O que o governo liberou, que foram os impostos federais, né? Com exceção do IPI, que a gente está aí questionando judicialmente, porque o IPI você paga um processo de pré-venda, né? Então, assim, estamos trabalhando em cima da lei, né? Fundo de garantia, encargos sociais. Folha de pagamento, a gente fez redução e redução de jornada, mas a diferença da redução, ele consegue buscar parte no seguro-desemprego. Então, ele vai ter uma queda muito bem. Então, mas a gente quer preservar os funcionários, que são o nosso grande ativo, né? Agora, se essa crise permanecer muito tempo e eu não tiver o que fazer, oxalá isso não aconteça, né? A gente vai ter que se reinventar, a gente tem que rever tudo. Mas eu não conto com essa possibilidade de reduzir quadro, porque a coisa vai... Eu prefiro reduzir jornada, manter alguma coisa. A gente tem que, assim, nós também temos um fôlego X se a coisa desandar por muito tempo. Acho que todo mundo não aguenta mais X tempo, né? Agora, o que deixa a gente um pouco chateado nisso tudo são as misturas em cima do problema com a parte política, com a parte de interesse social, interesse pessoal, né?
Então, o que acontece? O governo lança lá que tem dinheiro do BNDES para as empresas médias. A minha empresa ela não é média, porque se sou um grupo empresarial, passo de 300 milhões. Poxa vida, você liga no banco. O banco está cheio de dinheiro. Liberou o compulsório, está todo mundo cheio de dinheiro. Não empresta para ninguém, né? Por quê? Porque tem que analisar risco. Horas, bola, nós estamos em situação de vida ou morte, vai analisar risco do quê? Então, o que precisa tocar na ferida desse país, que ninguém toca com qualquer governo, direita e esquerda, é o sistema financeiro brasileiro, né? Então, assim, doações de 50 milhões de reais que estão fazendo para fazer hospital é lindo, mas é um ínfimo do que eles ganham de dinheiro no decorrer do ano, que eles podiam estar muito mais ativos numa situação de crise. Então, assim, eu acho que o governo teve ideias fantásticas, mas não está sabendo acompanhar a implementação. O dinheiro não chegou na ponta e não vai chegar se os bancos forem os responsáveis em conceder crédito. Isso é uma vergonha, né? Precisa alguém entender isso de alguma vez por todas. É toda vez a mesma conversa. Minha mulher tem um pequeno comércio, está querendo fazer o financiamento da folha de pagamento, até agora nada, porque o banco fica querendo analisar. Então, senhores, o Brasil é um país de grandes ideias, mas de péssima implementação, né? Vamos no caso aí do questão dos impostos estaduais. Eu tenho para receber do governo de São Paulo mais de R$1 milhão de crédito de ICM há anos, né? E tenho de outros estados 2,5 milhões, que é direito meu por lei, eu já ganhei. O governo não libera esse crédito. E nem dá prorrogação para os impostos que eu devo mensalmente. Então, é bonito lá o nosso governador de São Paulo falar aquele monte de coisa, e ele me deve dinheiro e ele me paga, né? E quando é que ele vai me pagar? E ainda eu tenho que pagar os impostos em dia? Então, há um discurso, né, que não responde à realidade do nosso negócio, né? Quando você pega um governador para agradecer o pacto das empresas que não vão mandar ninguém embora, ele cita 5 bancos no supermercado, dá vontade de dar risada, né? É típico de risada, porque quem dá seguro de emprego somos nós aqui, não são eles, né? Então, assim, esse modelo precisa ser mudado. Um país não pode ser governado por 5 bancos que dominam o crédito no Brasil e fazem o que bem entende com o dinheiro que deveriam ser repassado a quem está investindo. É assim um desabafo que eu faço, porque essa coisa não está chegando na ponta, né? O governo precisa enxergar isso. E o resto a gente vai trabalhar, o que depender de nós vamos fazer. Esse foi sempre o problema, Henrique. César, você gostaria de complementar? Ouvi atentamente, são muitas coisas, palavras que faço minhas. Eu falei que você saiu, eram as dicas que você pode dar aqui para o nosso público em relação à questão de tributo, financiamentos bancários, de pagar ou não pagar, fornecedores e ações no âmbito dos funcionários, o que você dá como dica? Pois em função de que nós estamos com alguns lugares ou diversificações, nós temos diferentes reações. Nas obras de construção de engenharia, a vida quase que seguiu. Salários inalterados, sem demissões, ou seja, somente uma flutuação normal de mercado, com os cuidados de higiene que foram mais do que justificadas, né? Na questão já mais dramática dos hotéis, como eles têm zero de ocupação, por fechamento mesmo, nós fizemos uma suspensão do trabalho porque acreditamos na retomada e todo o treinamento desse pessoal seria muito custoso e lógico, vamos dizer assim, além de desumano, nós trabalharmos a história de uma maneira unilateral e somente econômica, não é? Já na parte de shopping center, nós estamos aí com a parte administrativa, a gente consegue seguir com home office e tudo mais, e negociação dos aluguéis, né? Nós estamos trabalhando com parcerias, porque, na verdade, é o que nós somos, né? Nós não somos cobradores de aluguel, nós somos parceiros numa estrutura de venda ao mercado, né? Mais ou menos o que o Davi falou. Então, nós estamos trabalhando nessa postura. E imaginamos na parte de fornecedores, todos são sensíveis, todos sabem. Gostei do que o Davi falou, que da expectativa dos funcionários de serem dispensados e quando descobrem que, na verdade, há um esforço dos empresários em manter os empregos, existe um reconhecimento e uma aceitação muito grande, demonstrando a índole do povo brasileiro, dos empregados e pessoas de bem. Então, eu fico muito contente de participar dessa solução, mesmo que temporária, que o Henry falou. Ninguém aguenta tudo para sempre, mas acreditamos que até lá uma luz surgirá
para que nós possamos restabelecer a normalidade dentro da normalidade possível. Não é? É isso aí. Entendi. Eu acho que quem é empreendedor, o fornecedor, que são pessoas como nós, o locatário, eles sabem a realidade, eles vão ser parceiro, né? Que são pessoas, são empresas acostumadas a correr risco nos negócios. Então, acho que vai ser muito mais fácil negociar com o fornecedor, com o cliente, com o que quer que seja. O problema são as entidades que estão fora, né? Que o sistema financeiro e o governo com os impostos, né? Eles parecem que vivem em outro mundo, né? Isso que deixa a gente um pouco triste, né? É. O conservadorismo do mercado financeiro no Brasil é muito forte. E essa crise, quando eu vi, falei, não vai ser diferente das outras, em que o dinheiro não chega na ponta. O banco fica líquido para ele, mas para o empresário, realmente, não chega o dinheiro. Mas até quando, né, Marquinhos? Até quando? Né? Até quando vai continuar isso? O governo americano está avalizando, está dando aval junto com o banco, ele sabe como funciona, entendeu? E nós? Eu estou na linha do Henry também, porque ou o governo vai dar um aval para os bancos e vai falar, ó, eu estou avalizando que seja fundo perdido ou o que for, ou esse dinheiro jamais vai chegar nos empresários, seja ele pequeno, médio ou grande, porque o banco está falando assim, eu quero duplicata como garantia. Que duplicata? Está todo mundo parado e fechado? Querem aumentar a garantia, aumentar juros? Não tem outra maneira a não ser o governo estar por trás desses empréstimos. Eu acho que o resto é propaganda só. Põe na TV que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não conheço nenhum empresário que conseguiu pegar uma linha durante essa época. Não sei se vocês conhecem. Mas também conhecem. Não, tem a Sete Brasil, aí tem um pessoal bom, a Sete Brasil, mas esses grandes conseguem, né? Tá lá, né? Vamos contar esses, né? Senhores, queria aproveitar, já que a gente falou nesse primeiro momento sobre as ações tomadas, né, para conter ali, segurar os funcionários, proteger o caixa, o que vocês fizeram, olhando daqui para frente, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, para adaptar o modelo de negócio de vocês. O Henry comentou sobre o online, o Davi falou sobre a máscara. Eu queria saber um pouco do que vocês fizeram para adaptar o modelo de negócio. Quer começar, Davi? Podemos. De novo, né? Quando a coisa ficou clara que era muito feia, a gente começou a pensar, bom, o que vamos fazer, né? Primeiro a gente teve a ideia, vamos tentar vender roupinha de bebê nas farmácias. Pegamos o contato de tudo que é dono de farmácia, começamos a mandar mensagem, os caras estão preocupados em outra coisa, zero de chance. O nosso online a gente investiu, mas é uma coisa muito pequena, não representa 2% no nosso faturamento. Ele cresceu muito, mas com impacto muito pequeno. E aí, para a gente, surgiu uma coisa que foi uma mistura de sorte com ação rápida. A gente tem uma fábrica numa cidade no Mato Grosso do Sul chamada Sidrolândia, e um vizinho nosso, de um dia para o outro, falou, é uma fábrica alimentícia, uma empresa alimentícia, falando que ia fechar a empresa se não arrumasse máscaras de proteção para eles. Na verdade, no caso deles, as máscaras não era para Covid, era simplesmente máscaras para substituir aquelas descartáveis que estavam sendo usadas nos hospitais. Aí o que aconteceu? A gente entregou rapidinho, assim, mudou a produção. Aí fui dar uma pesquisada um pouco, aí eu comecei a ver números em outros países absurdos, né? Eu acho que muita gente viu um vídeo da República Tcheca, a diferença de números de vítimas lá, porque lá estão usando máscaras, ou a diferença do gráfico entre a Coreia do Sul e a Itália. E aí que foi a grande mudança. Peguei o WhatsApp, pessoalmente, comecei a mandar mensagem para todos os executivos que vocês podem imaginar no Brasil. Gente que eu falei uma vez, gente que eu nunca falei. Comecei a pegar um monte de gente que eu sabia que estava precisando e falei, olha, se você vender máscara para a gente, eu te dou uma comissão. E começamos a fazer esse trabalho há 3 semanas atrás. Nessa época, o governo não falava de máscaras de tecido, que é o que a gente está fazendo.
Aí a gente ligava para as empresas, todas retornavam, mas falavam, não, mas não tem Anvisa, isso, e a gente falava, não, mas olha nos outros países, vocês vão precisar, etc e tal. Bom, na quinta-feira da semana passada, o governo resolveu anunciar que realmente as máscaras descartáveis eram para ser usadas por profissionais de saúde, aquela N95, e que a população como um todo era para usar as máscaras de tecido, que era uma coisa que realmente a gente já estava falando. No começo, a gente até começou a vender máscaras que era uma camada só, que ela realmente serve, mas depois foi mostrado que o ideal seria 2 camadas de tecido, porque essa máscara simplesmente serve para evitar que as gotículas saiam. É meio óbvio que é uma barreira física. E aí começamos com essa história das máscaras, liga aqui, liga ali. E aí eu pus na minha cabeça que eu precisava de um grande pedido para começar a montar uma mega estrutura para poder produzir, que também foi uma outra loucura. No sábado à noite a gente conseguiu pegar um pedido muito, muito grande, e aí segunda-feira eu cheguei aqui na empresa, chamei um monte de gente de volta e começamos a contratar um monte de oficinas e empresas menores que contrataram outras oficinas. Eu vou te dizer, uma das minhas maiores alegrias essa semana foi uma dessas oficinas que veio uma senhora aqui e falou, nossa, você vai salvar a vida das minhas costureiras, você vai salvar a minha vida, eu não ia ter o que comer. E é verdade, esse pessoal que trabalha sob encomenda não ia ter o que comer. E não é gente que eu tinha contato. Eu, na verdade, eu reativei a fábrica, virei toda a nossa fábrica de Sidrolândia e aqui de São Paulo, óbvio, com todas as barreiras sanitárias, todo mundo máscara, todo mundo com álcool gel, temos uma preocupação com todas as oficinas, mas a gente já deve ter em torno, contando todas as oficinas desde segunda e terceiros, de 1.000 costureiras fazendo só máscaras para TikTok, para vender em grandes empresas. E todo mundo é nosso cliente. Toda empresa vai precisar de máscara. Pode ser que não precise nesse momento é quem está trabalhando já, mas na volta, todo mundo vai precisar, os escritórios vão voltar com máscara. Então, essa foi a nossa reinvenção. Vai resolver o problema de faturamento da TikTok? Obviamente que não. Mas quem pensava em 0 no começo do mês, provavelmente a gente vai chegar a 50% que a gente faturava, estamos tentando crescer e chegar um pouco mais, quem sabe, estamos trabalhando que nem louco. É óbvio que é uma diferença enorme. De 0 para qualquer coisa é uma diferença enorme. Então, foi uma sacada, óbvio que teve sorte envolvida, mas também teve muito trabalho e teve muito... eu usei literalmente de todos os contatos que eu fiz na vida e de que todas as pessoas que eu conheço, que eu consegui, fizeram na vida. Tive amigo emprestando máquina que não tinha, aí começou a faltar matéria-prima para tudo quanto é canto, convenci um amigo meu de abrir uma fábrica de elástico que estava fechado e não tinha elástico, falei com outro amigo meu que vende fio, que convenceu alguém a entregar tecido, porque falta tudo, está todo mundo fechado. E nessa hora, realmente, o networking e as amizades fazem muita diferença. Eu só posso agradecer todas essas pessoas que nos ajudaram e estão ajudando, porque realmente a questão é muito complexa, muito. Que bacana. Bacana. Bacana, hein? Henri, você quer falar um pouco da experiência de vocês aí na Eurobike? Sim. Sim. O que a gente fez bacana, o que a gente está fazendo é simulações do nosso... A gente trabalha muito com budget, planejamento, né? Eu já fiz umas 4 simulações trimestrais em algumas tendências, né? Então, primeiro sentamos com as fabricantes, qual a expectativa de queda, que vai ter uma queda na venda no ano, não tenho o que falar. E fiz alguns cenários, né? Queda de 50% em vendas, queda de 30% nos serviços, para formar um cenário de como é que a gente pode suportar esse processo todo. Né? Então, traçar vários cenários, um otimista, um mediano e um pessimista, principalmente por caixa, né? Faz saber qual é a minha longevidade de caixa se não houver nenhum tipo de recurso subsidiado, alguma coisa, para me aguentar a minha operação. Se eu não aguentar, o que eu vou ter que fazer? Né? Então, isso está sendo um exercício muito rico, né? Os gerentes participando, os diretores participando. Então, isso é fundamental para a gente. Né? E nesse interim, tentando achar uma forma de vender
O online é fundamental para trazer o contato lead, mas o contato pessoal hoje é muito importante. Pessoal não é fisicamente, mas é contato pessoal de falar por telefone, passar um pouco disso. Porque não adianta ligar para o cliente nesse momento que está sensibilizado e que ficar falando só de carro. É se aproximar mais dele, trazer para ele que nós estamos juntos nesse processo, está todo mundo no mesmo barco nessa atual conjuntura do Brasil. Então, se você tinha uma vontade de ter um carro e hoje não está motivado, como é que a gente pode, no futuro, viabilizar esse negócio, né? Sem aquela coisa forçada, né? Que as pessoas estão sensibilizadas. Tem clientes que acham que, nesse momento, podem fazer um bom negócio. Eventualmente, podem fazer um bom negócio? Sim, é fato, né? Então, essa sensibilidade é fundamental a gente acompanhar com os gestores e com os executivos de vendas para poder transformar esse negócio num processo um pouco mais sem aquela pressão, porque está todo mundo hoje numa pressão muito grande, né? A gente tem uma situação interessante, tem executivos de vendas que quer voltar para a concessionária, a gente está fazendo rodízio, né? Cada um vem um, porque também já estão cansados de ficar em casa. Esse pessoal é muito dinâmico, né? Os caras gostam de conversar. Poxa, mas não, vamos fazer assim, como aqui em Brasília pode já trabalhar, está todo mundo no ar, uma carga de horário reduzida. Mas tem São Paulo não pode trabalhar e as pessoas querem ir. Né? Então a gente fala, vamos de leve. Né? Então, assim, achar uma alternativa, trazer o carro do cliente com leve trás para poder ele não se deslocar. Então, a gente teve um aumento de custo, mas estamos trazendo os clientes para a oficina, que revisar é uma coisa que as pessoas têm que fazer, né? Diminui, sim, porque está todo mundo em um processo de deslocamento, né? Mas a gente tem que ficar analisando informações e brechas, até no que a gente faz de errado. Nesse momento, você tem uma reflexão interna, onde é que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso traduzir isso de uma outra forma, né? E é o dia inteiro, cada dia um desafio, né? A gente está muito preocupado, estressado, mas a gente tem o desafio de estar reaprendendo algumas coisas, né? E eu acho que fundamental o nosso papel aqui dos 3 empreendedores, nós temos que mostrar otimismo. A gente está aqui porque a gente não vai ser a última. Se a gente ficar com aquele derrotismo, esse país, isso não funciona. A gente gosta do que faz, vive do que faz, então temos que mostrar que nós vamos achar um caminho, né? Não é sozinho, principalmente com a ajuda do nosso time, mas que, de certa forma, os nossos parceiros, tanto governo, fornecedor, cliente, tem que pensar de uma forma para sair dessa situação. E eu acho que, é o que muitos falaram, muita gente não vai sair, outras vão sair mais fortes do que entraram, né? E a gente está fazendo tudo para sair mais forte. Esse é o grande desafio nosso. Verdade. César, vocês, dentro do empreendimento que vocês têm, né? Shoppings, hotéis, as construções, vocês conseguiram se adaptar em alguma coisa no modelo de negócio atual? Bom, olha, basicamente, como nós somos desenvolvedores imobiliários ou prestadores de serviço de engenharia, como eu comentei, nós somos mais a base das empresas do Davi e do Henry. Nosso modelo é um pouco mais um prazo mais longo, não é a venda a parte final, no ponto final, né? Então, basicamente, o que acontece? A nossa adaptação é a seguinte: nós tentar antever como será o mundo dentro em breve. Nossa missão é tentar nos antecipar na posição de saber como será o comportamento da sociedade nos nossos mercados, nos nossos clientes, que, no caso, serão empresas como o do Davi, do Henry, etc. e tal. A hotelaria, eu acredito que ela voltará com restrições sanitárias, será um novo momento, mas continuará existindo a hotelaria dentro de um prazo médio. Eu hoje participei de um call com as reações da hotelaria em outras epidemias do passado e que demonstram que de 6 a 7 meses há uma volta aos moldes normais. A queda nesse evento da coronavírus foi mais abrupta do que das outras epidemias. No entanto, ela tende a voltar porque tão logo se tenha uma cura ou se tenha uma vacina, nós vamos tender a ter uma reação, um comportamento da população aos moldes antigos, mesmo eles tendo características novas. Não é? Já na parte de consumo, que é na parte de consumo, eu acho que a experiência, apesar do mundo digital ser uma tendência crescente, compras online, concordo plenamente com ele. Determinados produtos, em grande parte, se baseiam na experiência, na emoção de comprar.
Por isso, eu acredito muito no mercado de outlets, que é o nosso mercado principal, onde eu acredito que a experiência prevalecerá. Eu me reporto lá no passado, quando tecnologias novas, como fitas de VHS, chegavam a filmes em casa, se anteviam ao final dos cinemas, e isso não aconteceu. A experiência permanecerá de uma maneira diferente. Então, eu acredito que a oportunidade, a compra de impulso continuará existindo no mundo não digital, além de que o digital será cada vez mais forte. Todos se prepararão para isso, sem dúvida nenhuma. Quanto ao otimismo, concordo plenamente. Nós somos teimosos, e nós todos brasileiros temos que ser assim, porque já vivenciamos inúmeras outras crises. Todas as crises se parecem como únicas, mas no final elas têm um denominador comum, e prevalece o otimismo, e o empreendedorismo se baseia nisso, né? Então, acredito muito que as receitas que eu ouvi aqui, que nós também aplicamos, uma atenção muito grande ao caixa. Isso é importantíssimo, porque não se sabe quanto tempo demorará a crise. A questão da alavancagem, a ação dos bancos, concordo plenamente, os bancos deveriam ser mais parceiros numa hora dessa, e realmente eles se mantêm na velha atitude de pesquisar demais e perder uma agilidade, e evidentemente o dinheiro acaba demorando, chegando numa hora que a situação eventualmente já estaria mais grave para o tomador do crédito, né? No final da história, eu acredito o seguinte, que nós temos aí que ter otimismo, resistir heroicamente a essa crise, que todos aí, cada um de sua maneira, tentará e tenho certeza conseguirá superar, mas com muita parceria e entendimento de que as coisas não serão as mesmas, mas tenderão, num breve espaço de tempo, voltar a uma normalidade, vamos dizer, com uma variação de 10% a 15% para lá ou para cá. A gente tem aqui no nosso público pilotos, né? E estão perguntando como que ficou o teu táxi aéreo, como ficou a aviação executiva. Bom, eu posso lhe dizer que nós temos um táxi aéreo executivo que os voos cessaram, estão muito fracos. E, para isso, houve uma portaria de que os táxis aéreos poderão levar equipamentos hospitalares. Então, ela migrou um pouco para esse lado, porque há uma falta de demanda de voos executivos hoje em dia. Tá. Bom, estamos já quase 1h52. Que é a última questão aqui que eu irei abrir vocês. Como que vocês estão se preparando para o depois, né? Depois da volta à normalidade, desde as questões mais simples do relacionamento dos funcionários até as questões aí de ordem econômica e financeira. Quando eu falo de funcionário, tem empresa que fala, olha, todo mundo vai usar máscara quando voltar à normalidade. Eventos, a gente vai tentar evitar eventos grandes. Então, eu queria ouvir cada um de vocês, se vocês já têm algum plano após essa crise, a volta à normalidade. Eu diria até para complementar a pergunta do Mark, se vocês veem uma mudança do negócio de vocês. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, da TipTop, para a TipTop, né, para o Davi, perguntando se o modelo de negócio ele acredita que mudaria, né, para o modelo online, as lojas físicas perdendo espaço online, na questão do vestuário. Eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês veem de oportunidade também de adaptar o negócio para o futuro. Quem começa? Pode ser você, Henrique. Falou? Eu acho que, assim, muitas das coisas que estão acontecendo hoje eram tendências que a gente vinha. Talvez essa coisa vai acelerar um pouco, mas a gente precisa tirar um pouco dessa paranoia de que o mundo vai mudar, o mundo vai evoluir, né? Então, venda online vai ser um canal cada vez mais crescente, mas não vai acabar com a venda física. Ela vai mudar um pouco o perfil do que seria a venda física. Porque existe certo produto que a pessoa quer ver, né? O que acontece muito na internet, no nosso segmento, é que a busca de informação online é gigantesca de procurar um veículo. Geralmente, o cara vem mais informado do que o nosso próprio executivo. Mas ele quer ver o carro, ele quer fazer um test drive. Não dá para fazer um test drive virtual. Então, talvez você tenha espaços menores, mas sempre mostrando o modelo, né? E, então, o online vai andar em conjunto, mas para buscar informação, para fazer um agendamento,
para fazer um processo burocrático na internet, isso vai ajudar muito. Né? Então, assim, há uma mudança. Em relação ao trabalho in-house, ele já existe nas grandes empresas há muito tempo. Então, mas quando é uma opção, uma vez semana, 2 vezes semana, porque traz uma produtividade, eu acho muito legal. Achar que todo mundo vai trabalhar em casa todo dia não vai acontecer nunca. O contato físico entre as gestões, ele é fundamental, né? A troca de informações, ela se dá muito mais rica quando você está em grupo. Então, o que vai acontecer é uma acomodação do ponto de vista de ter mais flexibilidade de horário, mas não acabar com o trabalho nos escritórios, os lajes grandes. Não, vai mudar, talvez tenha que compartilhar mais o espaço, né? Então, acho que isso vai acontecer muito. No nosso negócio, o online é super forte na busca de informação, no primeiro contato, no lead, mas chega uma hora que ele vem na concessionária. Talvez não precise de uma concessionária tão grande, numa menor para você ter um custo menor. Isso vai acontecer, né? A questão da saúde e das aglomerações é o comportamento do ser humano que vai dizer. A gente vai se adaptar ao que o mercado exigir. Até se for necessário, eu vou personalizar máscaras lá com o Davi, da Eurobike, para os meus funcionários. Vou até falar isso, vai ser bem legal. Eu já tive uma ideia aqui, entendeu? Então, eu acho que essas coisas são caminhos que vão acontecer, né? Agora, assim, higienização, as pessoas vão ter que tomar um pouco mais de cuidado. Agora, vai sair essa gripe, vai vir outra daqui 2, 3 anos. A gente espera que a gente esteja mais preparado, né, para que as pessoas não virem essa panaceia toda, né, e que a gente crie mecanismos que possam evitar um pouco isso. Então, acho que a gente está se preparando sim. A questão de... Uma coisa que eu acho que aqui em São Paulo, que é absurda, é todo mundo trabalhar no mesmo horário. Isso realmente a gente precisa mudar, né? 3, 4 escalas de horário, diminui trânsito, diminui poluição, né? Isso é uma coisa que estava tão óbvia e ninguém parou para pensar, né? Precisa ser entrada às 7, todo mundo, não pode entrar às 7 ou outras às 10, né? Segmentos de setores. Acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender para poder minimizar um pouco o efeito das grandes cidades, né? Então, acho que a gente vai aprendendo muito com tudo isso, né? E isso vai trazer uma lição. E a gente está se preparando, sim, né? Essas coisas, muitas coisas se anteciparam, mas a gente acha que muitas coisas voltam, né? Nada no mundo substitui algumas coisas que você tem que falar tete a tete convencionalmente, mas o mundo vai permitir que você tenha ferramentas e tecnologia para você flexibilizar o seu trabalho durante o dia a dia. Para mim, é uma coisa que vai acontecer. Vejo como uma coisa muito tranquila. Agora, e o nível de informação que você tem hoje é muito grande, né? Só para resumir, eu estava numa conferência com a BMW agora há pouco. Os carros novos da BMW, outras marcas, ele tem na chave uma comunicação com a fábrica. A BMW ela está no carro de 2007 para frente. Ela começou a ver, e toda vez que você liga o carro, esse sinal vai para a montadora. Ela começa a ver pelo número de ligações de carro que já está voltando a crescer. As pessoas estão começando a sair de casa na China. Olha que coisa interessante. Legal. E no Brasil já começou a subir um pouco. Então, assim, se pegar a semana passada, quase ninguém ligou carro. Essa semana já subiu um pouquinho. Na China a curva já está assim. Então, essas coisas são bacanas, né? Essas informações que você tem hoje, que você vai poder usar no negócio, né? E daí, à frente, criar mecanismos de trazer mais próxima a relação com o cliente. Então, acho que a gente está aprendendo, né? Mas, assim, foi um aprendimento forçado, rápido demais, e a gente tem que se adaptar a tudo isso. É basicamente isso. Legal. Davi? Bom, respondendo primeiro a pergunta, né? Eu, meio na linha que o César e o Ei falou, eu não acredito do fim do comércio presencial. O que a gente já estava fazendo, a gente estava com um projeto muito grande, está com um projeto muito grande para terminar até o final do ano, é o Omnichannel. O que seria isso? Que uma pessoa possa comprar na internet e receber na loja, ou ela possa ir numa loja física, comprar e aí vai ver, tá faltando esse item, e receber o outro item em casa. Eu acredito muito mais num comércio ligado entre digital e não digital do que simplesmente migrar. Eu acho que todas as grandes empresas de varejo vão estar tanto online quanto físico. Eu não consigo ver simplesmente acabar o comércio físico, como não acabou em nenhum país e não acabou nos Estados Unidos, que está anos-luz da gente. Sim, o comércio online vai crescer e vai crescer muito, mas vai ser uma coisa junta. Sobre a volta, a TikTok trabalha com coleções, né? Então, o inverno, a gente praticamente vai perder boa parte do inverno, a gente acredita que ainda volta o comércio para o inverno, mas a gente está se preparando para o verão, vida que segue. A gente tem uma responsabilidade com os nossos franqueados e os nossos clientes de ter produção para o verão,
porque o inverno não serve para o verão, então eu não posso simplesmente quebrar as nossas lojas. Então a gente está correndo desde a parte de importação que a gente importa. Sim, temos um problema de câmbio que a gente nem sabe o tamanho do problema. Se daqui a 3 meses estamos falando do câmbio a 6 ou a 4,50, ninguém sabe essa conta. Estamos aumentando a produção nacional, que é óbvio também, até para poder se resguardar desse câmbio. Então, estamos correndo com a coleção nova, estamos trabalhando normalmente essa parte. Obviamente, todo mundo de escritório em casa, eu até deleguei boa parte disso, até para me concentrar com a história atual. Estou tendo reuniões, óbvio, virtual, mas estou delegando bastante. A gente já trabalha com horário flexível, então, tirando a parte produtiva que não tem como ter horário flexível, porque uma pessoa depende da outra, os escritórios aqui na TipTop têm horário flexível, então a gente já está preparado para isso. Na volta, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter barreiras sanitárias. Eu não acho que vai ser para sempre, não vai se usar máscaras para sempre, mas vai se usar provavelmente até o final do ano, ou algo parecido, álcool gel, etc. Separação de pessoas, não está ninguém muito próximo ao outro. Acho que tudo isso tem que ser pensado. Se não for somente por uma questão, vamos chamar de humanitária, que a gente não quer que as pessoas peguem o vírus, tem uma questão econômica atrás disso. Se uma pessoa na tua empresa tiver o vírus e passar para todas as outras pessoas, para a tua empresa. Exatamente. Então, as barreiras, elas têm que ser feitas. Além do que, demora mais tempo para voltar à vida normal. Então, a gente está se preparando para voltar gradativamente. Eu não tenho a menor dúvida, concordo com o César, que o varejo vai voltar devagarzinho. Não é assim, olha, 1º de maio está liberado, todo mundo vai para o shopping. Óbvio que não vai ser isso, e a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar com caixa preparado para isso, que a gente não sabe quanto tempo vai ser essa história, mas a gente acredita no futuro, estamos se preparando com cautela, óbvio que com cautela, com números menores. O budget mudou totalmente, obviamente, de um budget planejado em outubro, novembro, mas não pode parar. Se acredita que não tem futuro, fecha a empresa. A gente, na TipTop, acredita no futuro, vai passar. É uma crise diferente, não é nem parecida, na minha opinião, com a crise de 2008, o que todo mundo fala. Ela é muito mais séria, muito mais séria. Naquela época não se fechou tudo, eu acho que não tem nem comparação, mas eu acredito que a gente, como empresários e que a gente acredita, tem que pensar no futuro. Não pode falar, olha, e aí, vamos fechar, manda todo mundo embora. A gente não pensa assim, e eu tenho certeza que a gente vai passar por essa e vai sair mais forte. Perfeito. Perfeito. César, você quer falar um pouco? Eu tento, nessa vacância aqui de casa, desse home office, às vezes eu me pego me imaginando no futuro, quando isso tudo vai ser passado aqui, ou seja, nós já tivemos as certezas das nossas incertezas, né? E eu sou muito fã do mundo digital. E ouço sempre previsões de que tudo se transformará de uma maneira online e tal, e eu confesso que não consigo enxergar tão exageradamente assim. Acredito, por exemplo, que conversando com amigos ao longo de papos informais, é quase que uma unanimidade que todos querem. Qual é o primeiro desejo que tem depois das coisas tentarem se normalizar de uma maneira? A resposta que eu mais recebo é: quero viajar. Né? As pessoas querem voltar ao mundo de antes. As pessoas querem ir a hotéis. As pessoas querem ir à sua casa de campo. As pessoas querem ir à Europa. Eu acho isso é uma força enorme que acontecerá. Claro, com adaptações e, como foi bem dito pelo Henry, como uma ferramenta. O mundo digital será uma ferramenta para agilizar, para reservas, para divulgação e tudo mais. Mas não acredito que a experiência não se encerrará. Não acredito que a gente vai viver na frente de uma televisão assistindo Netflix. Não é esse o mundo que eu espero encontrar em breve.
Acho sim que, tentando contribuir para o conteúdo, acho que tem que haver sim uma fiscalização maior para novas e futuras epidemias. Tem que haver um controle maior, sim, porque não adianta só reagirmos às epidemias, e sim evitá-las, porque isso tudo que aconteceu, pelo que se tem de notícia, hoje ainda não confirmada, era evitável. Toda essa crise, ela poderia ser evitável, mas não foi levada a sério. Ou seja, tomara não sejam verdadeiras as afirmações, mas, de qualquer maneira, acredito que uma vigilância maior deverá acontecer. Aplicando-se isso a condutas como horários mais flexíveis, trabalhos remotos, o mundo digital, teremos um mundo diferente, mais evoluído, mas não abrindo mão da experiência, do aspiracional. As pessoas continuarão consumindo, voltarão, esquecerão. É só você imaginar um mundo que, se hoje nós pudéssemos transportar para um dia que nós já tivéssemos, como que eu diria, uma vacina, eu acredito que as pessoas já seriam outro mundo. Ou uma cura, já seria outro mundo. Sim. Sim. Quer abrir para questões aí? Eu acho que está pedindo bastante questão aqui para nós. Algumas já foram respondidas, Marcos. Eu só queria, que eu acabei esquecendo de comentar, quem perguntou do digital, né, venda digital, para o Davi, foi a Andrea Federman. Davi. Da família aí do César. Pessoal, a gente já chegou a 1h04. Muito bom, a sala está super cheia. Eu queria agradecer demais a participação, a presença de vocês, conceder o tempo de vocês para falar aqui com a gente, com o nosso público, né, de investidores, clientes. E eu queria, se vocês pudessem dar uma mensagem final positiva, né, que a gente... O que vocês falariam agora para todos que estão assistindo vocês aqui? Só botar um ponto aqui, a gente está recebendo várias mensagens aí do público e muita gente está elogiando, gostando demais aqui da live, falando, poxa, esses são empresários da nossa realidade, é isso que a gente quer. Então, quero agradecer imensamente aí a participação de vocês, porque não adianta nada pegar empresas gigantescas, monstruosas, que não tem nada a ver com a realidade de muitos de nós. Então, esse feedback positivo, muito legal. Bom, vamos então com uma mensagem positiva, já que todo mundo está falando que estão otimistas com vocês. Olha, eu espero ter contribuído para colocar algumas reações e expectativas que nós temos no mercado. Triste por estarmos passando por essa fase. Tenho pais idosos, 93, 88, tenho sim minhas preocupações. É uma situação tensa, que valores muito grandes estão em jogo. Mas eu acredito que, com cuidado, com otimismo, todos nós vamos superar e, muito brevemente, espero estarmos conversando isso como uma história que passou e que tiver um sucesso. Obrigado. Obrigado, César. Davi? Eu vou no mesmo caminho. Óbvio que tem uma preocupação grande. Também eu tenho parentes em casa, preocupação com a saúde, etc. Mas eu não tenho a menor dúvida que vamos passar por isso, vai ter o dia de amanhã. Óbvio que as pessoas têm que se precaver, não adianta achar que vai acabar amanhã, pode acabar daqui a um mês, daqui a 2, mas vai sim ter um futuro e a gente vai estar lá. Então, preservar principalmente as pessoas e os empregos nesse momento dentro do possível. E o que eu sinto, até do César, do Henry, de outras pessoas que eu ando conversando, que é essa ideia. A gente vai precisar dessas pessoas, as empresas querem essas pessoas, então a ideia é manter os empregos e as pessoas poderem ter um futuro que vai ser bom e vai ser breve, esperamos. Então, essa é a nossa mensagem. Obrigado, Davi. Henry? Eu acho que, como o Davi tinha falado do César, o empresário é um eterno otimista, né? Então, acho que isso é uma coisa, a gente é otimista, mas o que é mais importante é que nas crises a gente vê que
a empresa é um organismo vivo e a empresa é somatória do empresário e dos seus colaboradores. Então, isso deixou, esse movimento, essa crise deixou a gente mais próximo ainda e entender que nós estamos todos no mesmo barco. O empresário talvez esteja no comando do barco, mas sem os colaboradores, todos querem crescer, todos caminham, né, para o mesmo rumo, né? Cresce, os funcionários crescem. Então, esse espírito, a crise, de certa forma, nos uniu mais, e é muito importante. Sem amarras de sindicato, de governo, foi uma coisa de ser humano, né? Na crise está todo mundo igual, todo mundo com os mesmos riscos de ficar doente. A doença é grave, mas ela está com um componente político e estatístico que está deixando as pessoas muito preocupadas e num estado de pânico desnecessário, né? Eu espero que isso também traga lições, né? Eu espero que o governo volte a uma realidade de que nós temos problemas piores até de saúde pública do que o próprio coronavírus, né? Então, assim, espero que isso traga... Eu espero que esses hospitais feitos de campana para emergência fiquem lá para atender os idosos ou os pacientes que morrem nos corredores do SUS diariamente por ataque cardíaco, por derrame, né, por falta de atendimento. Então, deixe lá, depois que passar a pandemia, deixem para atender os necessitados que há anos buscam assistência de saúde, né? Não joguem fora todo esse investimento que vai ter muito uso, porque o modelo do SUS é um modelo maravilhoso de saúde, no ponto de vista teórico, o mais bonito e mais justo que existe. Tem que ter, fazer ele funcionar direitinho e colaboração das entidades privadas também para poder dividir. Então, eu espero que isso tudo traga uma lição para a gente e o coronavírus não vai derrubar o mundo. A gente está numa guerra, a guerra morre muita gente, mas não vamos achar que a coisa é tão grande, ela é grave, mas tudo vai passar. Lamentavelmente, uns vão sofrer, uns vão falecer, como muitos falecem todo dia, né, de coisas até mais elementares, mas o mundo traz surpresas para a gente que a gente realmente não espera e essa união de todos é que vai fazer a gente sair mais forte disso tudo. Toda crise tem começo, meio e fim, e acho que todo mundo tem que olhar para as oportunidades também, né? Isso. Exato. Senhores. Todas as crises passam, é isso que é o mais importante. Exato, exato. Gente, muito obrigado então, pelo dia de hoje. Obrigado por essa live. Agradeço ao público que está aqui com a gente. E vamos para as próximas. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Prazer a todos aí. Obrigado aos ouvintes aí. Boa sorte para todo mundo. Daniel, Henry, todos aí. Marco, muito obrigado. Obrigado, senhores. Grande abraço. Um abraço.